E disse Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Olá, estamos aqui mais uma vez no programa do Lúcio, com muito prazer. Meu nome é Carlos Fortes, eu sou promotor de justiça e aqui em Divinópolis exerço a atribuição de promotor da criança e do adolescente. É sobre isso que eu quero falar. Nós sabemos que existem muitas leis no nosso país. Existem leis municipais, estaduais, federais e acima delas todas tem uma lei que se chama Constituição. É essa aqui. A Constituição é a lei mais importante de qualquer país. E a nossa Constituição brasileira estabelece como prioridade absoluta os direitos da criança e do adolescente, como está aqui no seu artigo 227. É rapidinho e eu vou ler aqui para a gente. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bem, isso significa que para a nossa lei não existe nada mais importante do que os direitos da criança e do adolescente. Mas a gente nem precisaria de lei para falar disso. Isso é bem óbvio. Especialmente, todo pai e mãe sabe que não existe nada mais importante do que o seu filho. Todo mundo sabe isso. Os animais sabem disso. Se a gente for, por exemplo, mexer com a galinha choca, mesmo que você tenha 10 vezes o tamanho dela, ela vai te atacar com toda a vontade, mesmo sabendo que pode morrer naquele ataque. Porque ela está defendendo o que ela tem de mais importante, que é a sua prole, que é o seu ninho. Portanto, todo mundo sabe da importância de se preservar a criança e o adolescente e garantir todos esses direitos. Entretanto, tem gente que não respeita esses direitos. Existem vários tipos de violência contra criança e adolescente. Existe a agressão física e moral, existe a agressão sexual, os crimes ligados à pedofilia, sobre os quais eu já falei aqui nesse programa e falo muitas vezes ao longo de mais de 3 anos com as participações na campanha Todos contra a Pedofilia e na CPI da pedofilia. Existe um tipo de violência muito grave, que é a falta de educação. E eu não estou falando só de educação na escola, mas é aquela educação que se dá em casa, aquela educação que vem do berço. Todo mundo tem direito a essa educação e precisa dessa educação para se desenvolver na vida. Existe também a violência praticada através do trabalho infantil. O trabalho é bom, o trabalho é útil, mas existe uma idade em que ele pode começar. A primeira obrigação da criança e do adolescente é o estudo, é a educação. Bem, existe o problema do bullying, sobre o qual já falamos também e voltaremos a falar, mas hoje eu quero falar sobre um dos tipos de violência mais covarde que se pode praticar contra uma criança, contra um adolescente e que vem acontecendo no Brasil todo, vem acontecendo aqui em Divinópolis, em Cláudia, em Itapecerica, em Carmo do Cajuru, em toda a nosso centro-oeste, em toda a nossa Minas Gerais. É a violência praticada pelo tráfico de droga. O traficante é a pior escória da sociedade, é o lixo. Hoje, a raiz da criminalidade está no tráfico de drogas, especialmente do crack e também da cocaína e da maconha. O que eu vejo no dia a dia, já há algum tempo, e que vem se agravando nos últimos tempos, é que os traficantes covardes que são, têm buscado aliciar menores de idade, crianças até, e adolescentes para trabalharem no tráfico de drogas. Mais de uma vez
eu já recebi garotos de 12 anos de idade, de 13 anos de idade, que foram abordados por um traficante que chega até eles e oferece um ganho fácil, oferece vantagens, na verdade, que não existem, para que ele passe a ser mais um soldadinho do tráfico. Para o traficante é muito fácil. Ele pega lá a sua porção de droga, chega para o garoto e fala assim: escuta, garoto, vende isso aqui para mim que eu te dou 15%, te dou 20%. Entrega na mão daquele garoto, daquela criança, daquele adolescente, uma certa quantidade de droga e eles ficam por aí, nos pontos onde estão os usuários, frequentados por pessoas muitas vezes doentes, que fazem qualquer coisa para obter droga, que matam, que roubam, que assaltam, que pegam as coisas dentro da própria casa. Nós tivemos recentemente em Divinópolis uma família que estava disponibilizando a filha para abuso sexual do traficante em pagamento de droga. Isso foi notícia aqui em Divinópolis. O traficante é tão danoso porque ele não se interessa pelo dano que vai causar, ele quer o dinheiro. Então não se trata simplesmente do uso da droga e do mal que isso faz à saúde do usuário, mas principalmente do problema que o usuário causa à sua família, causa a toda a sociedade, causa a todo mundo que o envolve dentro da sociedade. E o que é pior, atualmente os traficantes têm aliciado crianças e adolescentes. Portanto, além de difundirem a droga, além de espalharem esse mal para diversas pessoas que destroem suas vidas a troco de droga, o traficante também destrói a vida de uma criança, de um adolescente que passa a ser um traficante. Perde não só a escola, porque muitos saem da escola para exercer essa atividade ilícita, mas também ele ensina valores distorcidos. Pensa bem, o garoto, adolescente, larga a escola e vai vender crack. Vai ganhar dinheiro para comprar uma roupinha de marca, independente de saber se ele está destruindo a vida de uma pessoa, se ele está destruindo a própria vida, se ele está destruindo a vida da família dele. E isso, gente, infelizmente, nós percebemos todo santo dia. E combatemos o traficante, aplicamos ao menor a medida socioeducativa, conforme previsto na lei. Mas eu acho importante falar desse assunto para que todos saibam que isso acontece e que os pais estejam atentos para que eles tomem conta dos seus filhos e não um traficante tome conta do seu filho. Porque traficante é covarde, traficante é o lixo da sociedade. Não vale nada, não se importa com seu filho, não se importa com você, se importa com dinheiro. Nem que para isso tenha que destruir a vida de quem quer que seja. Mas nós estamos aqui para combater esse lixo que é o traficante, covarde e falso, que destrói a nossa sociedade toda e agora tem atacado especialmente aquelas pessoas mais frágeis e mais suscetíveis de serem enganadas, que são as crianças e os adolescentes. Cuide do seu filho, ame seu filho, preste atenção no seu filho. E disse Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Olá, estamos aqui mais uma vez no programa do Lúcio, com muito prazer. Meu nome é Carlos Fortes, eu sou promotor de justiça e aqui em Divinópolis exerço a atribuição de promotor da criança e do adolescente. É sobre isso que eu quero falar. Nós sabemos que existem muitas leis no nosso país. Existem leis municipais, estaduais, federais, e acima delas todas
tem uma lei que se chama Constituição. É essa aqui. A Constituição é a lei mais importante de qualquer país. E a nossa Constituição brasileira estabelece como prioridade absoluta os direitos da criança e do adolescente, como está aqui no seu artigo 227. É rapidinho e eu vou ler aqui para a gente. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bem, isso significa que para a nossa lei não existe nada mais importante do que os direitos da criança e do adolescente. Mas a gente nem precisaria de lei para falar disso. Isso é bem óbvio. Especialmente, todo pai e mãe sabe que não existe nada mais importante do que o seu filho. Todo mundo sabe isso. Os animais sabem disso. Se a gente for, por exemplo, mexer com a galinha choca, mesmo que você tenha 10 vezes o tamanho dela, ela vai te atacar com toda a vontade, mesmo sabendo que pode morrer naquele ataque. Porque ela está defendendo o que ela tem de mais importante, que é a sua prole, que é o seu ninho. Portanto, todo mundo sabe da importância de se preservar a criança e o adolescente e garantir todos esses direitos. Entretanto, tem gente que não respeita esses direitos. Existem vários tipos de violência contra criança e adolescente. Existe a agressão física e moral, existe a agressão sexual, os crimes ligados à pedofilia, sobre os quais eu já falei aqui nesse programa e falo muitas vezes ao longo de mais de 3 anos com as participações na campanha Todos contra a Pedofilia e na CPI da pedofilia. Existe um tipo de violência muito grave, que é a falta de educação. E eu não estou falando só de educação na escola, mas é aquela educação que se dá em casa, aquela educação que vem do berço. Todo mundo tem direito a essa educação e precisa dessa educação para se desenvolver na vida. Existe também a violência praticada através do trabalho infantil. O trabalho é bom, o trabalho é útil, mas existe uma idade em que ele pode começar. A primeira obrigação da criança e do adolescente é o estudo, é a educação. Bem, existe o problema do bullying, sobre o qual já falamos também e voltaremos a falar, mas hoje eu quero falar sobre um dos tipos de violência mais covarde que se pode praticar contra uma criança, contra um adolescente, e que vem acontecendo no Brasil todo, vem acontecendo aqui em Divinópolis, em Cláudia, em Itapecerica, em Carmo do Cajuru, em toda a nosso centro-oeste, em toda a nossa Minas Gerais. É a violência praticada pelo tráfico de droga. O traficante é a pior escória da sociedade, é o lixo. Hoje, a raiz da criminalidade está no tráfico de drogas, especialmente do crack e também da cocaína e da maconha. O que eu vejo no dia a dia, já há algum tempo, e que vem se agravando nos últimos tempos, é que os traficantes covardes que são, têm buscado aliciar menores de idade, crianças até, e adolescentes, para trabalharem no tráfico de drogas. Mais de uma vez eu já recebi garotos de 12 anos de idade, de 13 anos de idade, que foram abordados por um traficante que chega até eles e oferece um ganho fácil, oferece vantagens, na verdade, que não existem, para que ele passe a ser mais um soldadinho do tráfico. Para o traficante é muito fácil. Ele pega lá a sua porção de droga, chega para o garoto e fala assim: escuta, garoto, vende isso aqui para mim que eu te dou 15%, te dou 20%. Entrega na mão daquele garoto, daquela criança, daquele adolescente,
uma certa quantidade de droga e eles ficam por aí, nos pontos onde estão os usuários, frequentados por pessoas muitas vezes doentes, que fazem qualquer coisa para obter droga, que matam, que roubam, que assaltam, que pegam as coisas dentro da própria casa. Nós tivemos recentemente em Divinópolis uma família que estava disponibilizando a filha para abuso sexual do traficante em pagamento de droga. Isso foi notícia aqui em Divinópolis. O traficante é tão danoso porque ele não se interessa pelo dano que vai causar, ele quer o dinheiro. Então não se trata simplesmente do uso da droga e do mal que isso faz à saúde do usuário, mas principalmente do problema que o usuário causa à sua família, causa a toda a sociedade, causa todo mundo que o envolve dentro da sociedade. E o que é pior, atualmente os traficantes têm aliciado crianças e adolescentes. Portanto, além de difundirem a droga, além de espalharem esse mal para diversas pessoas que destroem suas vidas a troco de droga, o traficante também destrói a vida de uma criança, de um adolescente que passa a ser um traficante. Perde não só a escola, porque muitos saem da escola para exercer essa atividade ilícita, mas também ele ensina valores distorcidos. Pensa bem, o garoto, adolescente, larga a escola e vai vender crack. Vai ganhar dinheiro para comprar uma roupinha de marca, independente de saber se ele está destruindo a vida de uma pessoa, se ele está destruindo a própria vida, se ele está destruindo a vida da família dele. E isso, gente, infelizmente, nós percebemos todo santo dia. E combatemos o traficante, aplicamos ao menor a medida socioeducativa, conforme previsto na lei. Mas eu acho importante falar desse assunto para que todos saibam que isso acontece e que os pais estejam atentos para que eles tomem conta dos seus filhos e não um traficante tome conta do seu filho. Porque traficante é covarde, traficante é o lixo da sociedade. Não vale nada, não se importa com seu filho, não se importa com você, se importa com dinheiro. Nem que para isso tenha que destruir a vida de quem quer que seja. Mas nós estamos aqui para combater esse lixo que é o traficante, covarde e falso, que destrói a nossa sociedade toda e agora tem atacado especialmente aquelas pessoas mais frágeis e mais suscetíveis de serem enganadas, que são as crianças e os adolescentes. Cuide do seu filho, ame seu filho, preste atenção no seu filho.